Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Jéssica Silage e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito do regime de bens. No vídeo anterior eu falei um pouquinho com vocês a respeito do casamento à luz dos ditames legais, né? De forma bem geral, com informações bem precisas. Se você não viu esse vídeo ainda, eu recomendo que você dê uma olhadinha, tá certo? Bom, vamos direto ao assunto. O que é o regime de bens, para que serve e quais regimes de bens existem no nosso ordenamento jurídico brasileiro? De forma bem pontual, o que acontece? Quando nós temos a união entre duas pessoas, nós temos união de desígnios, nós temos união afetiva e temos uma união também de vidas, não é? A partir do momento em que uma pessoa se dispõe a viver com uma outra pessoa, ela está disposta, né, a partilhar, ou seja, dividir a sua vida com uma outra pessoa. Então, considerando isso, o legislador achou por bem criar regras, né, que passem a ser aplicadas especificamente ao patrimônio do casal, sabe? Então, a partir disso se criou, né, o regime de bens. Então, o regime de bens é um conjunto de regras que vão regulamentar a questão patrimonial do casal. E aí o que acontece? Existem vários regimes de bens, eu vou tratar sobre eles aqui, mas é importante saber o que cada um estabelece, né? Até para fins de você conseguir identificar, nossa, eu sou casada, o regime está aqui, como que vai, se porventura acontecesse alguma coisa, como que iria ficar? Então, pensando nisso, que eu resolvi tratar um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Então, vamos lá. Recapitulando. Então, pessoal, o regime de bens, ele possui justamente a finalidade de regulamentar a questão patrimonial do casal, tá certo? E agora eu vou comentar aqui com vocês quais regimes de bens, né, a legislação civil traz, né, e comentar um pouquinho com vocês sobre cada uma delas, como se procede, questões assim gerais, tá, e bem pontuais. Então, no artigo 1658 do Código Civil, você vai encontrar lá a questão a previsão, né, legal do regime de comunhão parcial de bens. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar, é um dos mais comuns, né? Então, o que acontece? Muito provavelmente, se você for olhar sua certidão de casamento, você pode se deparar com esse nome, regime de comunhão parcial de bens. E aí você pode estar me perguntando, mas para que serve, né? Então, o que isso significa? Você vai entender agora, tá certo? O que acontece? O regime de comunhão parcial de bens, que especialmente é aplicado às uniões estáveis, né, mas nada impede que seja aplicado às pessoas que contraírem o matrimônio também, o que acontece? Dispõe que os bens adquiridos após, né, ou seja, a partir da união, são bens comuns e não mais bens particulares, ressalvadas exceções previstas no artigo 1659 do Código Civil. E eu não vou comentar aqui cada um por cada um, porque são várias, tá? Se eu for me debruçar sobre cada um inciso, eu vou passar muito tempo aqui falando, tá certo? Mas se você tiver interesse em saber a exceção dessa regra, você pode ir lá no artigo 1659 do Código Civil que você vai identificar, tá certo? Mas o que acontece? Então, no regime de comunhão parcial de bens, todos os bens que são adquiridos na constância da união são bens comuns, tá certo? Não é um bem particular meu, tá? É um bem do casal. Então, se porventura houver uma dissolução da união estável ou houver um divórcio, esses bens que foram adquiridos a partir, né, dessa união serão bens de ambos, né? Ou seja, haverá a partilha desses bens de forma igualitária, a não ser que o casal, né, queira ajustar de outra forma, tá certo? Isso se houver, obviamente, consenso, tá bom? Então, esse é o primeiro regime de bens que eu tenho para apresentar para vocês. Essa é a regra, tá? Nesse regime. Já pontuei aqui para vocês que existem algumas exceções
que são pontuadas lá no artigo 1659 do Código Civil, tá certo? Qual é o próximo regime de bens que eu tenho aqui para tratar com vocês? O regime de comunhão universal. O regime de comunhão universal, ele é bem simples de se compreender, né? Porque o regime de comunhão universal de bens, como o próprio nome diz, significa o quê? O que é meu é seu, o que é seu é meu, ou seja, comunica tudo, minha gente. Todos os bens constituídos, tanto antes do matrimônio quanto depois, são bens comuns. Então, se porventura houver uma dissolução ou um divórcio, esses bens todos, tá? Todos, tanto os adquiridos antes quanto depois, quanto a partir, né, da constância da união, eles serão bens comuns. Então, terá que ter também a divisão, a partilha entre o casal, tá certo? E só a fim de informar a vocês, o regime de comunhão universal de bens, ele está previsto lá no artigo 1667 do Código Civil, que diz assim: o regime de comunhão universal de bens importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. Também comporta exceção, tá certo? As exceções estão previstas no artigo 1668 do Código Civil, né, que são bens doados com cláusula de incomunicabilidade, né, e outras situações, a questão das dívidas, né, anteriores ao casamento, salvo se provier de despesas com aprestos, enfim, outras situações também podem ser excepcionadas nesse regime de comunhão universal de bens. Mas, em regra, é isso, tá? Todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, dívidas passivas, tá? Entram no bolo, ou seja, são passíveis de partilha se porventura houver a ruptura dessa união, tá certo? Ressalvadas exceções do artigo 1668 do Código Civil. Anota aí também para depois você dar uma lidinha, tá bom? O nosso terceiro tipo de regime de bens é o regime de participação final dos aquestos. Esse aqui ele é um pouquinho mais fora da realidade. Eu, particularmente, nunca vi na prática um casal que seja casado sob esse regime, né? Mas há previsão legal, né, para esse regime, e ele está previsto no artigo 1672 do Código Civil, que diz o seguinte: no regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante disposto no artigo seguinte, e lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal a título oneroso na constância do casamento. Ou seja, ele é bem parecido com o regime de comunhão parcial de bens, né? Mas o que acontece? Há algumas situações, algumas nuances que fazem, né, que fazem possível a identificação das diferenças. O que acontece? Cada cônjuge ele vai possuir o patrimônio próprio, certo? E aí o que acontece? A época da dissolução da sociedade conjugal vai ser direito a metade dos bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento. Então, o regime de participação final dos aquestos, ele é bem parecido com o regime de parcial de bens, mas ele tem algumas situações que são mais específicas, né? Mas a diferença crucial é que no regime de participação final dos aquestos, há maior autonomia para o casal administrar os bens, sabe? Então, assim, só vai entrar na partilha, né, a época da dissolução da sociedade conjugal, apenas os bens que foram adquiridos na constância da união a título oneroso, ou seja, mediante pagamento, né? E aí acontece essa divisão, né, metade dos bens adquiridos, e há algumas situações mais específicas, mas assim, não vou adentrar a esse regime porque ele é muito pouco utilizado na prática, tá? Mas se porventura vocês quiserem saber mais detalhes desse regime, eu posso comentar com vocês em um outro vídeo. Mas ele é muito parecido com o regime parcial de bens, mas há esses nuances, né? Há uma maior autonomia e há uma espécie de regramento específico, né? Para aplicação desse regime no caso concreto, tá certo? Então, seguindo aqui,
O nosso próximo é o regime de separação de bens, né? Como o próprio nome já diz, separa os bens de maneira total, ou seja, o que é meu, o que é seu, independentemente do matrimônio, tá certo? O regime de separação de bens, ele tem previsão no Código Civil, no artigo 1687, né, que diz o seguinte: estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real, ou seja, fica livre para os nubentes fazerem o que bem entenderem, tá certo? Então, assim, é um regime de bens bem pontual, né? Bem tranquilo também, porque se for regime de separação de bens, o que acontece? Não há maiores empecilhos, né? Porque os bens, eles são administrados pela pessoa que o adquiriu, ou seja, não vai haver comunhão, não vai haver um bem, né, de forma comum, né? A não ser que se prove o contrário, mas em regra é isso, tá? E por fim, nós temos o regime de separação obrigatória de bens, que, como o próprio nome sugere, não há comunhão de bens, né? O que é meu, o que é seu, e aí não há maiores problemas com relação a isso, tá certo? Então, basicamente seria isso. Não vou adentrar aqui a questão mais profunda, né, do regime em si no que diz respeito, porque existem dois tipos de regime de bens, de regime de separação de bens, a obrigatória e a consensual, tá? Mas eu vou deixar esse tema para aprofundar em um outro vídeo, se porventura vocês tiverem interesse, tá certo? Mas vamos resumir aqui tudo que foi abordado nesse vídeo. Primeiro, nós tratamos a respeito do que é o regime de bens. Regime de bens é o conjunto de regras que regulamentam o patrimônio do casal, seja na união estável, seja no casamento, tá certo? Quais tipos de bens, de regime de bens existem no ordenamento jurídico brasileiro? Primeiro, regime de comunhão parcial de bens, regime de comunhão total de bens e regime de comunhão de participação final dos aquestos, regime de separação total de bens, e ela pode se dar tanto de forma obrigatória quanto de forma consensual. Obrigatória quando há lá umas situações específicas previstas no Código Civil, mas nesse caso há um entendimento simulado, inclusive, de que pode haver a comunhão, tá certo? Mas no convencional não há comunhão. Cada cônjuge, ou seja, cada convivente, ele vai administrar o seu bem de forma particular, tá certo? Então, no geral, seria isso, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Foi de maneira esse assunto é bem extenso. Se eu fosse se debruçar mesmo, eu ia passar horas e horas aqui falando, mas é basicamente isso. Se você tem interesse em aprofundar mais alguma coisa ou tem alguma dúvida, pode comentar aqui no vídeo que a gente vai se falando, tá certo? Te espero no nosso próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos, dar o like aí no vídeo e se inscrever no canal, é claro. Agradeço a atenção de vocês, até o nosso próximo vídeo. Grande abraço!